Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja, tudo bem? Queria pedir para você já ir abrindo a sua Bíblia ali no livro de Tiago. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. Daqui a pouco eu falo para você o capítulo. Minha mãe, ela saiu com meu pai para umas férias e eu acho que ela deu um revestrez aí no intestino. E ela e meu pai estão passando mal desde ontem. E aí eles não puderam participar hoje, não puderam vir hoje. Mas Deus é com eles, amém? Bom, irmãos, hoje a gente chama esse culto de culto libertos em Cristo, né? E fica a pergunta, o que é libertação? A gente está no culto de segunda, né? Não estou enganado não, é isso mesmo, né? Hoje não é o culto de libertação. E a gente fala que nós somos libertos em Cristo. Mas o que é a real libertação? Será que eu sou liberto porque Deus me curou de uma enfermidade? Será que eu sou liberto porque Deus me libertou da pobreza? Será que eu sou liberto porque eu era solteiro e hoje eu sou casado? Será que eu sou liberto porque eu era estéril e hoje eu tenho uma filha? O que realmente é a libertação que Deus deseja para todos nós? Se nós abrirmos a nossa Bíblia, deixa eu abrir aqui tô com um monte de recursos aqui hoje. Se nós formos analisar a nossa situação, a situação do homem, nós, sem Cristo, estamos numa condição de pecado. Sem Cristo, nós estamos numa condição de morte. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a gente percebe que Jesus vem e nos liberta, né? Liberta da escravidão que o pecado promove, do resultado que o pecado promove na carne, que são doenças, né? Deus nos liberta, né, do pecado que promove uma série de consequências na vida do homem. E é claro que nós sermos curados é uma consequência de sermos libertos. E é claro que nem toda libertação que temos de doença está associada ao fato, né, de estarmos libertos do pecado, não é verdade? Então, eu vou passar rapidinho por alguns pontos que retratam aqui como nós alcançamos essa verdadeira libertação que nós encontramos na palavra de Deus. E eu falo da libertação do pecado. Eu sei que para alguns eu vou chover um pouquinho no molhado, mas é bom a gente lembrar. Quando a gente lê lá Romanos 6:23, lá fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que Jesus ele dá para nós a vida eterna, amém? Que nós precisamos de uma reconciliação na condição humana que estamos. Nós precisamos de compreender a situação que estamos e nos entregar na mão de Deus para alcançarmos essa vida eterna. Nós precisamos nos arrepender do pecado que cometemos e confessar os nossos pecados diante de Deus. Lá em 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que isso aqui é importante, Bruno? Por que saber isso aqui é importante? Porque como é que nós podemos ser curados por um Deus que não temos aliança? Né? Quantos têm aliança aí? Levanta sua mão aí, olha para a sua aliança. Isso representa alguma coisa para a sua vida. Você tem um elo com a pessoa que você casou, um compromisso, né? Uma aliança. E nós temos uma aliança com Deus. Deus, a gente fala a velha aliança, a nova aliança, nós vemos várias alianças que foram estabelecidas entre Deus e alguns homens nessa terra. E através de Cristo, todos nós aqui nesta terra. E quando nós lemos a situação real que estamos, né, e verificamos aqui que a Bíblia fala sobre o arrependimento, a confissão de pecados, a gente só está lembrando, né, da condição que a gente estava e qual é a aliança que nós devemos ter.
Então, para nós alcançarmos a verdadeira libertação, nós precisamos nos reconciliar com Deus, né? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter uma fé genuína em Cristo. Lá em João 8,36 fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, quem nos liberta? É Cristo. Cristo nos liberta. E ele nos liberta do quê? Da maldição do pecado, da corrente, da jaula do pecado. E o que essa jaula nos causa? N problemas. Quantas pessoas são, de certa forma, aprisionadas pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, por todos os frutos que a carne produz, e a vida deles é destruída, né? Quantas pessoas colhem o fruto de toda essa plantação ruim e não percebem que estão escravizados pelo pecado? Quantas pessoas vêm para a igreja há anos e não encontram cura? Cura para quê, Bruno? Para N coisas. Cura no relacionamento conjugal, cura na criação dos filhos, cura dos traumas que teve com os pais que não conheciam a palavra de Deus e vivem uma situação de um relacionamento, né, destruído. Então, a gente sabe que... Obrigado. A gente sabe que a palavra de Deus, ela revela o problema, ela revela a cura também. Mas é engraçado que poucos estão suscetíveis a deixar essa verdade, essa cura, ser algo que vai transformar o seu interior, não é verdade? A gente entende também que para alcançar a verdadeira libertação, conforme a palavra de Deus, nós precisamos não apenas ter fé em Deus e entender a nossa condição, mas precisamos permanecer em Cristo. Lá em João 8, 31, 32, fala assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade. E aquilo que todo mundo lembra, né? E a verdade vos libertará. Então existe uma verdade na Bíblia que nos liberta. E essa verdade é Cristo. E essa verdade, ela não assim, saber desta verdade não é suficiente. Eu preciso trilhar essa verdade, crer nessa verdade, entender e saber dessa verdade. Então, eu queria te dizer que existe uma verdade que talvez você hoje não saiba, existe um caminho que talvez hoje você não trilhe, existe uma porta que talvez você não tenha aberto na tua vida, e essa porta é Jesus. E ela pode te libertar da enfermidade que você tem. Ela pode fazer com que você tenha livre acesso ao Pai. Como assim, Bruno? A palavra de Deus fala que se eu tenho algo contra a minha esposa, Deus não ouve as minhas orações. Existem posturas que nós tomamos diante do relacionamento que temos com Deus que cessa as bênçãos de Deus na nossa vida. E nos aprisionam numa jaula de pecado, nos aprisionam numa jaula de dor, de dificuldades. Entenda bem, eu não estou aqui pregando teoria da prosperidade. Não tem a ver com você entender tudo isso, crer, fazer a sua parte, você vai ser curado de tudo. A Bíblia fala que vem o dia mau e o dia bom, sobre o justo e sobre o injusto. A Bíblia fala que o sol se põe sobre o justo e sobre o injusto. E a Bíblia fala, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não se trata de você sair ileso de uma batalha. Se trata de você passar pelo dia mau e passar pelo dia bom, mas sendo resistente às dificuldades que acontecem. Jesus, ele não viveu só tranquilidade na caminhada dele nesta terra. Ele passou por dificuldades. Você já se viu como um cristão olhando para você e pensando assim: Jesus me transforma em alguém imbatível, eu sou extremamente forte e corajoso. Na história de Davi, eu sou e o Golias, eu sou o Davi. Na história de Elias subindo na carruagem, eu sou o Elias subindo na carruagem. Eu não sou o Elias que foi para a caverna. Na história de... Enfim, você olha para a Bíblia e você olha só aquelas histórias e se coloca sempre como o herói, né? Como aquele que venceu, né? E será que essa realmente é uma realidade? Né? Será que nós precisamos nos projetar diante daquilo que a gente entende de verdade da palavra de Deus, sempre no sucesso? Eu não estou pedindo para você se colocar no fracasso, não, mas eu estou querendo que você entenda qual é a sua real condição hoje com Deus. Quando nós olhamos para Jeremias 17, a palavra fala que Deus olha para o seu coração, olha para os seus pensamentos, Ele avalia todo o seu ser, a sua forma de enxergar o mundo, e Ele analisa o que você tem pensado, o que você tem feito, e Ele dá a cada um, segundo aquilo que você realmente é. Então não dá para enganar Deus, não dá para poder dar uma enganada. Deus, Ele vai olhar para você exatamente como você é, e você vai colher exatamente o que você planta.
E aí temos um problema, porque eu sou falho, nós somos falhos. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, e ele é diferente de mim. Eu persisto todos os dias para alcançar a santidade de Cristo, para poder alcançar o caráter de Cristo. Eu todos os dias, assim como você, busco, né, carregar a minha cruz e seguir Jesus. Entretanto, eu passo dificuldades. E essas dificuldades incluem desertos particulares, desertos de relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, com amigos, com pessoas que não são amigos. E isso é você viver a vida aqui nesta terra, é você ter aflição na vida. E como você vai lidar com as aflições? Como você vai lidar com as dificuldades? Qual é a característica de alguém que é liberto de forma genuína em Cristo, né? Nós já vamos falar sobre isso. Mas falando só de mais alguns pontos, para alcançar a verdadeira libertação, nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. Lá em Romanos 12, 2 fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha só, eu tenho uma declaração de algo que, de alguma forma, aponta para a cura na minha vida. Tem muitas pessoas que não vivem o melhor de Deus porque não deixaram a sua mente ser transformadas para a palavra de Deus. Então, a minha tia estava aqui ministrando sobre a cura que Deus fez na vida dela, né? O que ela teve que renunciar na mente dela e se adequar à palavra de Deus para ela alcançar a cura na vida dela. Você aqui, o que você pode trazer à sua memória sobre aquilo que você teve que abandonar para poder seguir a Cristo? Lembra da história do jovem rico? Ele chega e fala, bom mestre, como posso fazer para entrar no céu, se eu não me engano? Às vezes eu perco a memória aqui, né? E ele fala, né? Entrega todas as suas riquezas para os pobres e me segue. E o jovem rico não conseguiu seguir a Cristo porque tinha algo que era grande demais. Tão grande que cobria o poder de Deus na vida dele. Tão grande que impedia ele de acessar a Deus. Tem coisas na nossa vida hoje que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. O dinheiro pode impedir muitas pessoas. A validação pode impedir muitas pessoas. A segurança financeira pode impedir muitas pessoas. A realização individual de cada um, da forma que cada um pensa, pode impedir várias pessoas. Eu amo ler um versículo. Abre comigo lá, vai lá e abre a sua Bíblia lá em Salmos 1. Eu tenho uma dificuldade com memória. Eu não tenho uma facilidade muito grande de decorar versículos, não. Alguns eu até decoro. Mas olha que maravilhoso o que esse salmo fala. Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer. É duro você ouvir isso, às vezes. Talvez isso para você seja tranquilo. Mas eu luto todos os dias para que o meu prazer seja realmente meditar na palavra de Deus. Porque quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, o meu corpo quer fugir. Eu quero estar fazendo algo que alegra, que me emociona. Eu quero estar num ambiente de lazer. Eu quero estar fazendo alguma outra coisa, mas eu não quero estar lendo a Bíblia. Eu não quero estar buscando ao Senhor. E eu tenho prazer sim em buscar a palavra de Deus, tenho prazer sim em buscar o Senhor. Mas sabe quando você faz um scanner de si mesmo, você percebe que, não, ainda não chegou lá. Ainda não é aquilo que eu coloco acima de tudo. Ainda não é aquilo que eu busco mais do que a comida e a pizza que eu gostaria de comer ali fora, depois do culto. Eu estou falando isso porque renovar nossa mente é uma coisa extremamente desafiadora. Eu tenho um problema na tireoide, e eu fui no médico e alguns anos eu estava com um problema chamado esteatose hepática, né? Minha tireoide, ela acumula qualquer gordura que eu como no meu fígado, independente se eu comer bem, se eu comer mal, né? E eu fui relaxando e tal, e fui num nutricionista, nutrólogo na realidade. Fui lá com meu pai, aí vai virar até um testemunho aqui, né? A gente chegou para conversar com ele e o nutrólogo estava precisando de Deus. E a gente estava precisando emagrecer. Né? Olha que coisa engraçada. E a gente orou por ele, meu pai orou por ele, né? E ele me deu lá uma dieta para poder seguir. Comecei a comer só planta e bicho. Acho que talvez você já deva ter feito essa dieta aí.
Perdi de 88 quilos para 74 em um mês e uma semana. Mas eu segui a dieta à risca, né? Eu não dei uma titubeada, não. E as pessoas olham para mim, o Bruno deve estar doente, o que aconteceu com ele? Né? Mas eu fiz isso para poder eliminar a gordura. Ainda estou fazendo algumas dietas aí, mas a minha perspectiva sobre o mundo da comida mudou. Eu não posso comer arroz, feijão, não posso comer pão, não posso comer bolacha, não posso tomar suco, não posso tomar refrigerante, tem que tomar o quê? Tem que tomar água. E água para mim não é interessante. E aí, quando eu vou para a padaria para comer alguma coisa, só tem coisa que eu não posso comer. Só tem uma prateleira lá no fundo, quase com teia de aranha, com as frutinhas para eu poder comer. E aí eu observo que eu estava num universo paralelo quando eu não fazia a minha dieta depois de um mês e meio. Foi extremamente desafiador fazer a dieta, mas depois que eu fiz, a minha perspectiva sobre a comida mudou. Então eu sou mais seletivo agora, né? Mas eu tive que caminhar. Eu tive que trilhar um caminho, eu tive que me esforçar, eu tive que aprender a dormir com fome. Aqui, na minha cabeça eu estou com fome, no meu estômago não. E por que eu estou colocando isso para você? Porque quando a gente renova a nossa mente, tem muito a ver com essa realidade. Eu preciso entender que quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu faço essa aliança com o meu Deus, eu agora, e ao batizo, eu vou para as águas, eu publicamente declaro a minha fé, eu sou nova criatura. Eu tenho que pensar como uma nova criatura. Eu sou nascido de novo. Então eu tenho que aprender tudo de novo. E quantos de nós nos esquecemos dessa aliança, desse novo aprendizado, e não entendemos que renovar a mente está relacionado a entender a mente de Deus? E desprezar a nossa mente carnal, né, que deseja se direcionar para aquilo que não queremos, né? Então, hoje, para mim, posso estar errado na forma de falar aqui, mas eu só estou abrindo meu coração para você. Hoje, para mim, a alimentação é uma coisa que, assim, em muitos aspectos é um sofrimento, porque minha vontade é comer de noite, é comer uma pizza, passar pela oportunidade de ver minha esposa comer uma baita pizza 3 vezes nesse período que eu fiz jejum e não comer nada, e ficar com fome, é um desafio. Mas tem uma recompensa, né? E, poxa, que recompensa fútil diante da recompensa que Deus pode nos dar, não é verdade? Eu só perdi gordura. E tem gente que está arriscando perder a vida eterna. Tem gente que está arriscando a ficar doente. A Bíblia fala que muitos que tomam a ceia indignamente, eles são acometidos de doenças. E significa que você pode estar aqui hoje e tem uma doença na tua vida que foi causada pela tua incompetência como cristão. E eu não estou me tirando disso, não. Eu não sei dizer por que eu tenho um problema na tireoide. Alguma coisa Deus quer tratar na minha vida. Pode ser algo que eu ainda não resolvi em Deus, ou pode ser permissão de Deus mesmo. Pode ser que Deus, não, você vai morrer com essa doença aí, está tudo certo. O dia mau, ele existe para todo mundo, de alguma forma. Né? Só minha forma de ver as coisas. Mas eu creio que Deus pode me curar. Eu oro para que Deus me cure. Eu oro também para que Ele faça a vontade dEle. E se a vontade dEle for que eu passe pelo deserto? Eu vou passar pelo deserto. Mas eu sei que existe uma linha de chegada, que existe a eternidade, que existe uma terra que não haverá choro nem pranto. Essa é a verdadeira libertação que almejamos. Amém? Aqui na terra, nós vivemos um processo gradativo. Todos os dias Deus nos cura, nos limpa, nos transforma, nos liberta. Vivemos o dia bom, glória a Deus por isso. Vivemos o dia mau, glória a Deus por isso. Mas se nós não caminharmos numa direção onde alcançamos a verdadeira libertação em Cristo, alinhados por esses ensinamentos da palavra de Deus, a coisa complica. Tem só mais 3 passos aqui. Então a gente falou que para alcançar a verdadeira libertação, segundo a palavra de Deus, nós precisamos reconhecer, ter um reconhecimento da condição que estamos em Deus, amém? Sem Deus. Precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Precisamos permanecer em Cristo. Precisamos renovar a nossa mente. E o 6º item é a obediência à vontade de Deus. Obediência para mim é o mais difícil quando se tratou da dieta. Mas obediência para Deus também é desafio, não é verdade? A Bíblia fala que Deus ele se agrada daqueles que se obedecem, não que sacrificam. Então, às vezes, a gente vai pela linha do sacrifício porque é mais fácil, né? Mas Deus ele ama obediência. Lá em Tiago 1:12 fala assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quando nós vivemos em obediência, Deus nos capacita a vencer as provações e receber a coroa da vida. O próximo item é perseverança nas dificuldades. Lá em Romanos 8,37 fala: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ver exatamente quais coisas são essas? Romanos 8. Acho que eu coloquei aqui para a gente poder ler com calma. Romanos 8, a partir do 31. Se você quiser abrir, eu vou ler aqui para a gente. Lá em Romanos 8,31 fala assim. Fala de algo que é um contexto onde fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus, né? Mas vamos lá, Romanos 8,31 fala assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Perdão. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, aquilo que a gente leu, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode matar o propósito de Deus na sua vida. Sabe o que é engraçado? A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisas alguma, né? E quando nós não compreendemos que nada pode separar-nos do amor de Deus, se você for investigar a origem da ansiedade, né, do medo, as pessoas estão com medo de quê? Se nosso destino é a eternidade. Que medo você tem? Se eu morrer hoje, minha filha vai ficar sem um pai, a minha esposa vai com certeza sofrer, mas eu estou na eternidade. Minha filha vai ser cuidada por Deus, o mesmo Deus que cuidou de mim. Quais foram as dificuldades que você tem ou teve na sua família, criação? Às vezes você foi criado sem pais, criado sem mãe. Deus, ele é justo, ele cuida de você. Ele não vai te deixar morrer, ele criou você, ele permitiu que você tivesse fôlego de vida. Ele te deu saúde, você está aqui hoje. Então, quando a gente olha para esse curto período de tempo que temos nessa vida, a Bíblia fala que o homem viverá por 100, né? Então, sei lá, 120, 130, 199, não sei até quantos anos você vai viver. Mas é muito pouco se comparado com a eternidade, não é verdade? Deus, ele tem algo que aponta para um lugar muito maior do que nós esperamos. A liberdade, a libertação, né, que podemos alcançar em Deus, está associada a entendermos quem realmente somos em Deus. Aonde Deus está querendo que nós cheguemos, alcancemos, né? Então, nós precisamos perseverar nas dificuldades, com o Senhor ao nosso lado. Nós precisamos entender que, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o oitavo passo, né, e último, né? Nós precisamos andar em espírito, andar no espírito. Lá em Gálatas 5,16 fala: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olhando para a minha dieta, eu pensei muitas das vezes satisfazer a concupiscência da minha carne por um bolinho, né, por um arrozinho, uma pizzazinha, né? E olhando aqui para a questão de nós como cristãos, né, como você tem feito isso diante de Deus? O que você tem feito para poder deixar Deus trabalhar a tua vida e fazer você alcançar a libertação todos os dias? Isso, tudo que a gente leu, está relacionado a algo que a gente já sabe. A libertação nós só encontramos em Cristo.
Quando nós falamos sobre esse tema, é importante lembrar João 8,36, que fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a libertação encontramos só em Cristo. Lembrando, Romanos 8,1,2 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você vê pessoas vindo aqui em cima e testemunhando da cura que receberam em Cristo, essa cura, ela começou dentro, começou na alma. Agora não sou eu que desejo e faço, agora é Cristo que vive em mim, que aponta o caminho, e aí eu pergunto se eu posso, e aí eu vou e faço. As pessoas que são curadas e testemunham aqui no altar, elas estão literalmente caminhando numa direção que o Espírito Santo de Deus aponta. Eu tenho câncer, muitos dizem que tem gente que fala assim, né? Eu tenho câncer, eu tenho alguma coisa não resolvida com alguém, uma mágoa. Em muitos casos isso é uma realidade. E a pessoa vai lá, pede perdão e sai o câncer. Quantas pessoas já testemunharam isso aqui neste altar? Olha só, uma prática alinhada à palavra de Deus que promoveu cura. Então, muitas das curas que nós vivemos em Deus depende de nós sermos fiéis ao Senhor. Lucas 4, 18 a 19 nos lembra da libertação que nós encontramos em Jesus. Fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A gente vê aqui em Lucas uma constatação de que o poder de Deus cura as pessoas, liberta da enfermidade. Mais uma coisinha para falar sobre libertação. Lá em Gálatas 5:1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Isso aqui para mim é uma coisa muito séria. Às vezes nós nos esquecemos que nascemos de novo, que somos nova criatura, e a gente se coloca numa prisão na nossa mente, né, dentro de uma gaiola, e nós não honramos o preço que foi pago por nós. Nós precisamos entender que nós somos livres em Cristo. Hoje eu tenho uma liberdade. Qual é a liberdade? Hoje eu posso ir ali na pizzaria e me panturrar de pizza. Tá tudo certo. Eu não podia fazer isso antes. Não é não, mano? Eu não podia fazer isso antes. Você como cristão, você como um servo de Deus, você tem a opção de, se você quiser, você se jogar de novo no pecado. Você tem essa liberdade. Mas para que você vai usar essa liberdade? Se lá você sabe que é a morte que te espera. Você tem lucidez para olhar para os caminhos e decidir. O caminho da vida e o caminho da morte está aqui diante de você. O que você escolhe? E todos os dias você tem essa opção de escolher viver a vida a vida de Deus na sua vida. Eu lembro que eu ficava em casa, né? Quando eu era pequeno, meu pai chegava tarde da escola, e aí do trabalho, e menino não tem nada para fazer o dia inteiro, né? Principalmente naquela época com 8 anos, 12 anos. E a gente está lá assistindo o filme do Van Damme, do Bruce Lee. Sou antigo, né? Eu tô ficando velho. 39 anos faz tempo. E aí o que acontece? A gente está lá assistindo e tal, aquele tiroteio. Aí, de repente, aparece lá um comercial daqueles jornais que você torce assim e sai sangue, sabe? Um fulano matou não sei que fulano e tal, não sei o quê. Aí meu pai falando assim, tá vendo como é bom você estar em casa? Tá vendo? Tá aqui sentado, assistindo um filminho tranquilo, não tem problema, né? Por quê? Porque tem gente que sai de casa e vai atrás de problema. Segue um caminho de morte, se assenta à roda dos escarnecedores, tem uma comunhão com aqueles que não estão trilhando a verdade, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, e eles sofrem a consequência daquele meio. E meu pai falando essas coisas e eu olhando para isso. E hoje, várias vezes na minha vida, eu olho minha vida tranquila ali com a minha filha em casa. Eu tenho problema, eu passo por problema, mas o meu problema é tão pequeno diante daquele que está numa festa de rave, dançando e sendo motivado pela pornografia, pelo ambiente, e de repente alguém saca uma arma por conta de uma briga e dá um tiro e o cara vai para o hospital. Olha só que problemão essa pessoa tem e eu não tenho. Então, será que você já parou para pensar na liberdade que você tem em Cristo? Eu lembro de um parente meu, não vou falar para poder não comprometer a pessoa,
que eu também não tenho muita proximidade mais com essa pessoa, mas eu lembro que ele foi para uma festa lá, tava lá dançando e tal, música do mundo, já foi cristão, mas era desviado. E aí no meio teve uma briga lá por causa de mulher. O cara sacou a arma, atirou, feriu, matou alguns. Então, eu olho para esse tipo de vida, eu tenho que comparar a vida do ímpio com a vida do cristão. Eu preciso olhar para a palavra de Deus para tentar entender por que as pessoas se colocam debaixo de jugo de escravidão. E isso é tão grande, né? Parece assim, não, eu não vou fazer isso. Mas tem coisas pequenas que nós fazemos da mesma forma. Vou ler de novo Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Firmes na liberdade de Cristo. E não torneis a colocar-vos debaixo do quê? Do jugo da escravidão. O que é se colocar debaixo do jugo da escravidão? É eu ter a oportunidade de caminhar no pecado. E eu me entregar para essa realidade. Irmão, você vai colher o que você planta. Toma cuidado com o que você planta. Porque esse culto de libertação que nós temos na nossa igreja é para falar de como Deus nos liberta. E muitos, às vezes, vêm para cá e se esquecem que a liberdade, nós somos libertos por Cristo. Nós somos libertos por praticar a palavra de Deus, por perseverar na palavra de Deus, por confiar no Senhor, por mudar a nossa mente. Então é como se todo dia eu saísse na rua e a sujeira, ela gruda no nosso corpo, a gente transpira. Você tem que tomar banho todo dia. E é assim com a palavra de Deus. Eu preciso tomar um banho de palavra todo dia. Porque se eu não tomar, eu vou começar a feder. E eu estou falando nesse sentido aqui em relação ao pecado. Tem irmãos, a gente também, muitas das vezes, está numa condição onde a gente está fedendo. Mais que os mendigos que a gente vê na rua, de tanto que a gente não se lava com a palavra de Deus. E a Bíblia é tão clara, ela fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos tomar uma decisão, vamos decidir hoje, né, sermos mais atentos diante dessa realidade. Que nós todos nos coloquemos diante dessa liberdade que Cristo nos dá. E não diante desse jugo de escravidão que a nossa carne quer nos colocar. Porque essa é uma grande realidade, né? Nossa carne quer vencer. E ela luta conosco todos os dias. Mas um dia terá aquele momento que nós viveremos num corpo glorificado, onde essa carne não vai ter mais poder. E quem vai imperar na nossa vida vai ser, em 100%, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria finalizar lendo o livro de Tiago. E aí, no caso, eu vou ler Tiago. Deixa eu só pegar aqui. Tiago capítulo 1. Pode abrir Tiago capítulo 1 aí. Vamos lá. Aqui no capítulo 1 fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. No versículo 2 fala assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz... A minha versão aqui está com algum errinho de português. Vou ler de novo. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Agora eu li certo. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês saiam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os teus caminhos. Olha o que a palavra de Deus fala. Persevere, seja perseverante, não seja indeciso em relação à sua postura de cristão no reino de Deus. Amém? Aí ele começa a falar sobre a pobreza e a riqueza. Ele fala, os irmãos de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seu caminho. Nós vemos aqui que as coisas são passageiras na nossa vida. Se você está pegado àquilo que morre,
a sua eternidade não vai existir. Nós não podemos nos apegar naquilo que morre fácil. A nossa família na terra vai passar. A minha filha vai crescer, eu vou ficar velho, eu vou morrer. Eu vou ter um relacionamento com a minha esposa até a nossa morte. A gente vai se divertir, a gente vai experimentar N coisas, mas as minhas experiências e esses momentos na terra não superam a eternidade que Deus tem para a minha vida. O prêmio que nos aguarda é a eternidade com Cristo. Amém? Então, não deixa esse tipo de corrente segurar você. A partir do versículo 12 a gente vê sobre as provações e tentações, e aí fala: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de, versículo 12, tá? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É importantíssimo nós entendermos o propósito da perseverança do Senhor na nossa vida. Nós precisamos viver o processo de Deus para nós. Ninguém vai se livrar do processo que Deus tem de cura para a sua vida. A gente olha para Jesus caminhando nessa terra e a gente vê o que ele sofre, e ele sofre para a glória de Deus. A gente vê Moisés levando o povo para a terra que Deus aponta, né, para a terra prometida, e a gente vê toda a dificuldade que ele vive. A gente vê gente morrendo no deserto e gente alcançando a terra prometida. E isso para nós é um anúncio das coisas que acontecem hoje. Muitos, não é o nosso desejo, mas muitos vão morrer porque não foram fiéis ao Senhor até o fim. Muitos vão morrer porque não entenderam que eu preciso renovar minha mente com a palavra de Deus, para que eu possa experimentar essa eternidade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos vão estar apegados a coisas passageiras. Muitos vão viver uma enfermidade até a morte, porque decidiram se abster de viver a palavra de Deus, de se sujeitar a essa palavra que cura, que liberta, que transforma. Muitos não vão suportar o dia mau, porque não estão firmes em Jesus, na rocha, e vão abandonar o evangelho. Eu não quero ser essa pessoa. Em nome de Jesus, nós vamos nos ver na eternidade, amém? Então, que você compreenda nesta noite que a libertação que devemos alcançar é realmente nos submetermos ao aperfeiçoamento que o Espírito Santo gera em nós. A gente olha a palavra de Deus falar sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas, se eu não me engano. E quando nós lemos essa passagem, deixa eu ver aqui, se eu abrir ela aqui. Lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos são sinais de uma vida regenerada em Deus. Se você quer saber se você está caminhando como Jesus, está carregando a sua cruz, e não está fazendo como o jovem rico, né, largando Jesus pelas riquezas, você precisa olhar para você e enxergar o fruto do Espírito. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver o amor de Deus. Eu preciso olhar para a minha vida e eu preciso ver essa alegria que vem do Senhor. Essa alegria que no dia mau não me deixa deprimido e ansioso. Essa alegria que não me deixa, que me faz cumprir aquilo que a Bíblia fala. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Se eu tenho essa alegria em mim, o Espírito Santo de Deus está tendo liberdade para gerar. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não faz sentido para o mundo. Que no meio da dificuldade, no meio da dor, a gente está com paz no nosso coração. Porque a gente sabe o nosso destino. Imagina você caminhando para um lugar onde você vai fazer quimioterapia. Imagina você caminhando por um lugar onde você vai testemunhar a morte da sua filha, porque está doente, e muitos passam por isso.
Deus, ele traz conforto, Deus, ele traz paz, apesar das dificuldades da vida sobre as nossas vidas. Eu não sei aonde você precisa de paz, mas eu sei que muitos aqui precisam de uma paz que vem do alto, que vem de Deus, que excede todo entendimento. Então olha para isso e decide hoje. Você deseja essa paz? É isso talvez seja isso que você precise hoje. Ore ao Senhor e fala: Senhor, derrama essa paz sobre a minha vida. Senhor, derrama essa alegria, esse amor sobre a minha vida. Essa é uma libertação que nós precisamos alcançar na nossa vida. Eu preciso olhar para mim, eu preciso ver paciência, a paciência que vem de Deus. Muitas das vezes a gente não tem um relacionamento conjugal alinhado com Deus, edificante, porque falta a paciência, que excede todo entendimento, amém? A paciência de você ouvir sua esposa, a paciência de você ouvir o seu marido, a paciência de você entender que existe o tempo de crescer e amadurecer também, porque a gente não casa fazendo uma faculdade do casamento, não é verdade? A gente aprende já casando, né? Que nem ter filho, né? Não tem a universidade do pai, não é verdade? Você aprende a ser pai criando a criança, né? A igreja ajuda, tem uns cursos aí, mas olha, está bem distante de ensinar a realidade, não é verdade? Eu preciso olhar para dentro de mim e ver amabilidade, eu preciso olhar para dentro de mim e olhar bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E finalizando aqui, muitos de nós não temos domínio próprio. Não somos impulsionados a tomar decisões que nos fazem crescer de uma forma tão intensa como a que João Batista cresceu, tão intensa quanto Elias, tão intensa como o próprio Jesus. A gente via ele desde criança crescendo em estatura, em sabedoria. Muitos de nós vivemos um evangelho raso. Muitos de nós vivemos um evangelho que não é o evangelho genuíno. É o evangelho preso dentro de jaulas. É aquele que prega um evangelho consciente, mas um evangelho que não é fruto de um testemunho de vida. Que você entenda que a verdadeira libertação está em você testemunhar Cristo com as suas atitudes. A verdadeira libertação está em você testemunhar o evangelho de Cristo com as suas atitudes. Falar é fácil, viver é um desafio, mas nós temos a certeza que Jesus, que a palavra de Deus, ela forja isso em nós, ela gera isso em nós. Então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa vitória você tem garantida se você confia e você persevera. Deus, ele vai fazer você uma pessoa mais mansa. Deus vai fazer você uma pessoa mais pacífica. Deus vai curar as enfermidades que tem sobre a tua vida. Se assim for a missão e o propósito dele para a sua vida. Deus vai te livrar do dia mau se for o propósito dele. Mas não largue ao Senhor. Não largue o evangelho genuíno de Cristo. Não troque a libertação que Deus tem para a tua vida por algo passageiro. Interessante, na verdade? Deus, ele não... Assim, se você for observar, todas as pessoas que Deus curou morreram. Não é verdade? Então por que Deus curou? Para a glória dele, é claro. Mas a cura de Deus para nós realmente é a vida eterna. A libertação que Deus tem para nós é uma vida sem dor, sem pranto. Amém? É isso que aguardamos, é isso que desejamos. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma oração. Que nós pudéssemos, nesse momento, orar ao Senhor e que você pudesse refletir em relação à sua vida. Talvez você saia aqui hoje curado porque você, de forma genuína, olhou para o teu coração e falou: Senhor, me perdoa. Talvez você olhou para tudo isso e você falou: poxa, eu vou precisar ir lá para minha casa conversar com a minha esposa porque a gente brigou. E se Deus não ouve minhas orações, se eu tenho algo não resolvido com o meu irmão e com a minha esposa, eu tenho que resolver isso. E talvez Deus ouça finalmente a sua oração pedindo cura. Talvez finalmente Deus ouça a sua oração pedindo direção, pedindo sabedoria. Amém? Quantos creem que podem ser libertos hoje? Orando ao Senhor. Curados. Amém? Então vamos levantar. Vamos orar ao Senhor, amém? Levante do seu lugar, em reverência ao Senhor, e faça essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da sua presença. O Senhor é presente neste lugar, Senhor. O Senhor fez uma aliança conosco, Pai. O Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós cremos nisso, Senhor. Nós acreditamos que a cura, Senhor Jesus, ela vem de Ti, Senhor. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que viver a Tua palavra gera cura. Respeitar e crer na Tua palavra gera cura, Senhor. Nós também cremos, Senhor Jesus, que o arrependimento, ele é
Ele existe, Pai. E hoje nós declaramos diante de Ti, Senhor, nós nos arrependemos, Pai, dos nossos maus caminhos, nós nos arrependemos, Senhor Jesus, daquilo que fazemos diante dos Teus olhos de forma errada, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus, do nosso secreto que não glorifica o Teu nome, Senhor Jesus, em muitas situações da nossa vida. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus, pelos nossos pecados. Nos ajuda a ter força, Senhor Jesus, para poder fazer aquilo que é correto diante da Tua palavra, Senhor, a resistir ao dia mal, a lidar, Senhor Jesus, com os desafios que temos de relacionamento conjugal, com os desafios que temos de relacionamento com os nossos filhos, no nosso trabalho, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Traz, Senhor Jesus, essa cura que vem do alto sobre as nossas vidas, essa cura que vem do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, encontre em nós hoje liberdade para gerar, Senhor Jesus, esse fruto do Espírito em nossas vidas, Pai. Clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, faz algo novo acontecer nas nossas vidas. Faz, Senhor Jesus, testemunhos, Senhor Jesus, se multiplicarem nesta igreja, Senhor, de pessoas que foram curadas por simplesmente ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Cura, Senhor Jesus, as vidas que estão aqui enfermas, Pai. Aqueles que estão passando por dificuldade, que eles estejam, Senhor Jesus, que eles venham aqui testemunhar, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. É o que te pedimos. Amém? Glória a Deus.